Boa noite, boa noite, boa noite. A gente vai começar aqui mais uma live, mas é a última do ano, ou infelizmente é a última do ano. Boa noite, boa noite. Eu sou Cristiane Rogério, estou aqui na pós Livro Ilustrado, na pós Livro para Infância e na Casa Tombada. Vou chamar aqui a minha super parceira, amiga, querida, Clara Gavilã. Boa noite aqui comigo. Deixa eu ver se a Clara já aceitou. Aquele nervosinho de sempre. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Pessoal já aqui. A nossa estrela da noite já está aqui também. Papo hoje vai ser bom. Todos foram, né? A estrela que fez essa lua aqui, ó, chama. Bom, estamos aqui, pós-livro ilustrado, pós-livro para a infância também, a Casa Tombada. A gente está fazendo a nossa última live do ano, Clara. Puxa vida. Mas a gente vai descansar um pouco e depois a gente volta. E a gente fez uma série de lives para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre o que vai ser, né? E celebrar agora, né, a nossa primeira turma da pós-graduação, nova, novíssima, inédita, incrível, da Casa Tombada, que é a pós-graduação, criação de livros ilustrados, né? E que foi idealizada pela Clara Gavilã, dentro da pós do livro para a infância. Então, a gente tem um carinho, porque é uma celebração, né? Poder ter um curso desse nesse momento, ter tanta gente maravilhosa, interessada e tanta gente companheira, né? Dá um oi aí que eu vou chamar o Renato. É isso, gente. Turma incrível. Estamos muito animadas. Vou até brindar com água aqui. Tá bom. E a gente adora uma live, né? Sempre termina de ficar, vamos fazer isso todo dia. É muito bom. Conversar com essas pessoas incríveis, né? Oi, Renato. Oi, gente, tudo bem? Oi, querido. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, lugar. obrigado. Legal, boa noite com o Renato Morricone. Eu já fico aqui assim, né? Porque quando a gente... o Renato eu conheço há uns bons anos, né? E agora também nem sei mais com o tempo, deixa aí para a vida. E toda vez que a gente vai, que eu vou falar com ele, entrevistá-lo, alguma coisa para a revista Crescer, ou conversar alguma coisa para convidá-lo para Casa Tombada, aí, ou falar dele em alguma aula, enfim, né? Que isso acontece sempre. Eu sempre pego, né, aqui o Bárbaro, e o Bárbaro mora no meu coração, porque é o livro de coração da minha filha, Clarice. Sempre falo isso para o Renato, que ela conhece desde pequenininha, que foi quando o Bárbaro nasceu. Ela tinha 1 ano e pouquinho, né? 2013. Né? Fez 10 anos esse livro incrível, assim, que marca muita gente, marca... E a Clarice chamava de Barbaru. Bárbaro para ela era um nome qualquer, né? Então ela, Barbaru. Então eu sempre fico muito feliz, assim, porque não é só uma coisa da gente admirar, né? Você faz livros incríveis e tá aqui com você nessa pós, ver você do ladinho aqui da Clara, é uma alegria imensa, imensa. Então, muito bem-vindo hoje. Pô, que honra. Valeu, Cris. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Legal. Não, uma honra. Eu fico super feliz aqui com o convite também de participar dessa pós. É uma alegria para mim, uma honra poder compartilhar um pouquinho, né, desse processo, que é uma ideia. Eu acho que o bacana vai ser dessa pós aqui, desses encontros, é expor um pouco do processo do pensamento, né? Acho que é uma honra eu poder
fazer parte desse grupo aí. Estou feliz. Uma turma muito legal, Rê, muito legal, muito legal. Olha, o Oscar já está aqui. O Oscar é um fiel, assim, das nossas lives. Também está entrando aqui para o grupo. Ele veio em todas, né? Todas. Ele vai ganhar um diploma no final. Acho que o Renato já foi apresentado, né? Bom, quem não sabe quem é o Renato Morricone, além de ser o autor do livro que a Clarice ama, o Bárbaro, ele é artista plástico, autor de livros, super premiado. E é uma delícia ouvir ele falando sobre livro ilustrado. Né? Ele sempre faz umas comparações incríveis. É muito legal quando ele compara com música e tal. E como ele vem da arte contemporânea, o Renato também foi um dos entrevistados para o TCC, que foi, né, o embrião dessa pós e tal. E aí, durante a conversa, ele falou bastante sobre arte contemporânea e tal. E falou como para ele... Não sei se você lembra, Renato. Você falou que para você, arte contemporânea e livro ilustrado eram meio que a mesma coisa, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse pensamento para a galera. Eu queria começar falando que a história de falar sobre o trabalho, tem gente que não fala muito sobre o trabalho e faz. Eu acho isso louvável também. Eu acho bonito quem fala, o meu trabalho fala, eu não preciso falar sobre ele. Mas você sabe que eu tenho... Sábado agora eu estava ouvindo o Ulisses, que é um artista também de mão cheia, Ulisses Bosco, que ele é um pintor, gravurista, ele fez umas imagens para os Irmãos Karamazov, que foi publicado pela Editora 34, eu vi ele falando, e era tão lindo o jeito como ele falava, e havia, assim, você vê a profundidade, acho que às vezes a imagem, a obra, tem uma moldura linda, né? E isso aconteceu também quando eu fiz que você já participou aqui da live, que eu sei, o Odilon. Eu tenho até anotado hoje, acho que uns 15 anos que eu fiz um curso com ele. Quando eu ouvi ele falando, eu falei, cara, é isso. De uma profundidade do pensamento, da coesão ali, da coisa toda. Eu falei, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, quero falar sobre livros. Porque eu acho que tem uma coisa muito importante, interessante também, e aí eu já entro um pouco na resposta ali, a sua questão, a sua provocação, Clara, que é a gente, quando faz esse tipo de livro, ele é um livro que deixa um monte de perguntas. Por que ele é um livro? Ele é um tipo, né, esse chamado livro ilustrado. Inclusive, a gente nem tem uma definição muito certa sobre como chamá-lo. Livro ilustrado, livro-álbum, álbum ilustrado. Eu particularmente gosto da definição, e às vezes eu evito usar palavras em outras línguas, mas eu acho que a definição picture book é a mais correta para mim, porque acho que tem essa ideia de imagem e de livro ali envolvidas. Eu não sei, eu tenho uma questão com as palavras. Eu acho que isso é da natureza desse objeto que a gente trabalha. Porque falar sobre ele é refletir sobre ele e da mesma forma como é refletir sobre arte contemporânea, por exemplo. Eu imagino que na nossa conversa a gente deva ter falado sobre arte contemporânea, porque tem várias características, quando eu leio sobre, quando eu vejo artistas falando sobre arte contemporânea, que são características que eu vejo nesse tipo de livro. Primeiro, que essa questão de território do que ele é. Esse é um livro que, por exemplo, o Paulo Silveira tem um livro chamado A Página Violada, eu sempre falo desse livro nos meus cursos, que ele é uma introdução, ele é quase que uma introdução, e também ele é um pouco o estado da arte do que é daquele chamado livro de artista, que é um livro que foi usado pelo mundo daí, pelo pessoal das artes plásticas. E eles também não têm uma definição muito clara sobre o que é ou o que não é um livro de artista, mas uma das coisas é que ele é um livro que ele viola as regras tradicionais. E o Picture Book, ele é um livro que ele está sempre, de uma certa forma, violando, porque ele é um livro que é feito na fronteira de territórios. Basicamente dois, da literatura e das artes plásticas. Por isso, eu acho difícil dizer que o que eu faço é literatura. Muitas vezes o que eu faço é artes plásticas. Então, por exemplo, quando eu penso num livro, quando eu estou
desenhando um livro como Bárbaro, que não tem texto. Para mim, ele não está nem com o pé mais lá na literatura, ele está com os dois fincados nas artes plásticas. E aí, por exemplo, há um diálogo dele, e há um diálogo, não é que ele vai fazer uma emulação, ele vai imitar, não. Mas é porque eu acho que ele dialoga, por exemplo, com o que se chama na arte contemporânea, por exemplo, de site específico. Porque ele não é pintura, ele não é fotografia, ele não é desenho puramente uma análise de um desenho, de uma imagem isolada, de uma pintura, como se analisa a pintura. Ele contém pintura, ele pode conter fotografia, ele contém imagem de uma pintura e não a pintura em si, né? Se a gente for pensar na análise de pintura, né? Então ele tem a imagem daquilo que é uma pintura, mas ele não é uma pintura, ele não é um desenho em si, mas ele ele contém aquilo. Ele contém, por exemplo, um desenho que está dialogando com uma arquitetura que foi pensada para ele. E aquele desenho funciona naquela arquitetura. E aquela arquitetura funciona porque ela é habitada por aquele desenho. Quer dizer, isso aí é muito parecido com o que nas artes plásticas se chama de site specific, ou instalação. Olha só como é bonito isso, por exemplo, quando se a gente for pensar em desenho. A natureza por exemplo, a gente pega a natureza da pintura, do desenho, ele é bidimensional, né? E na pintura ocidental, o desenho a pintura, por vezes, que seja nele, que trazer a profundidade, né? Especialmente começando ali, né, no Renascimento, né? Então, mas aí você pega, por exemplo, um artista como o Bruno Munari, que simplesmente colocando folha transparente uma em cima da outra, ele faz o desenho dele bidimensional virar tridimensional sem trabalhar com a ilusão. Ele faz o livro realmente, aquele trabalho ser tridimensional. Eu não sei se eu falei bidimensional, tridimensional. Um desenho bidimensional se transforma em tridimensional porque ele é um objeto tridimensional, né? Por exemplo, o livro ele tem uma coisa de performance do corpo, né? Como que o corpo se mexe? Performance é arte contemporânea. Por exemplo, Esmalha, do Odilon. Aquilo é uma performance. Isso é um dos livros do Munari. Esse aí é na Noite Escura? Na Noite Escura. Na Noite Escura. Na Névoa, na Neblina de Milão, isso aí, por exemplo. Você vai vendo as outras páginas. É como se você estivesse vendo a profundidade. Isso na pintura, que seria a perspectiva atmosférica, ele não precisa fazer a perspectiva atmosférica reduzindo a cor, ele faz porque tem a velatura da própria página, né? A página ela tem essa semi-opacidade ali que faz com que a imagem de trás seja um pouquinho mais esmaecida. Mas você vai avançando como se você estivesse entrando na perspectiva que o artista criou. Então, tudo isso eu acho que, assim, por exemplo, é um livro difícil de definir e que coloca ali no mundo da própria arte contemporânea, que é a arte contemporânea, para mim, é uma grande dúvida, né? Por isso que muitas vezes é difícil de se contemplar a arte contemporânea, porque ela está muito próxima daquilo que... eu não lembro qual crítico de arte fala assim, mas que a arte contemporânea está muito próxima da vida, né? E aí eu acho que tem um filme que eu lembro aqui que é muito interessante, que é o Sonhando Acordado, que é do Michel Gondry, que ele tá assim, ele encontrou uma garota que ele gosta, e ele tá com os óculos daquele vermelho e azul de 3D, aí ela pergunta, por que você está usando esses óculos? Ele fala, porque eu quero ver o mundo em 3 dimensões, e daí ela responde para ele, mas o mundo é em 3 dimensões. Isso é genial. Porque a gente fica perguntando também, por exemplo, essa história da vida, a gente fica perguntando, puxa, a gente fica analisando essa história de imagem e texto, mas a vida da gente, a gente fica toda hora olhando o que as pessoas falam, mas também como o corpo dela age quando elas falam, o contexto onde elas estão quando elas falam. A nossa vida, a gente fica, os nossos sonhos, tudo, é tudo imagem, texto, palavra, som. A nossa vida é uma arte contemporânea, né? Que a gente, no mundo, a gente categorizou. Bom, vamos separar. Isso aqui se chama literatura, isso se chama arte,
Eu acho que o livro, de uma certa maneira, esse tipo de livro, eu não sei se é um elogio ou se é, na verdade, uma coisa boa ou ruim, mas eu acho que ele se aproxima mais dessa polifonia da vida, né? Então, acho que tem muito a ver com arte contemporânea e por aí vai. Acho que falei demais, Clara. Que nada. Não, foi ótimo. Engraçado você falar assim, né? Que é vida. E me lembrou, eu entrevistei a Marida Castanha também. E aí eu perguntei o que era livro ilustrado para ela. Ela ficou um tempo e falou, é vida. Dialogou com você agora falando. E aí, acho que eu queria fazer juntar assim um pouquinho, que você tem uma produção de livro-imagem grande, né? E você vai dar um módulo de criação de livro-imagem na pós, assim. O que te encanta no livro-imagem, assim? O livro-imagem, para quem está aqui, né, e não sabe, é um livro ilustrado sem as palavras. Sim, sim. E é interessante pensar, toda vez que a gente fala de livro, a gente já pensa em palavras, né? Então a gente tem que falar que é sem palavras, porque ele rouba esse objeto, ele entra nesse mundo aí que é da literatura, desse suporte que é da literatura. Mas eu acho que o lance que me encanta, na verdade, é descobrir, eu acho que poder trabalhar com aquilo que a ideia pede. Se eu pegar, por exemplo, o Bárbaro, né, o Bárbaro não caberia nenhuma palavra nele, né? Na verdade, coube uma palavra que é o título, né? Mas eu acho que é bacana estar aberto às possibilidades que a ideia traz para a gente, autor. Então, quando a gente tem essa possibilidade de trabalhar com imagem, é interessante. E eu acho que quando ela se revela ali também, eu entendo também quando a gente, no mundo da arte, a gente fecha numa linguagem, porque tem um jogo ali acontecendo. Eu falei que a arte contemporânea é vida e toda a vida, mas o jogo é um hiato da vida, é um hiato do mundo. E o livro é um hiato da vida também, da vida real. Ele não é a vida real, mas ele faz parte da vida real, mas ele não é a vida real. Então, eu acho que é interessante, por exemplo, algumas regras que existem ali naquele jogo, algumas limitações. Eu acho que limitação é muito importante para a criação, porque te ajuda a fazer coisas mágicas. Eu sempre falo dessa referência do futebol, por exemplo, que a impossibilidade de colocar a mão na bola fez com que alguém inventasse o gol de bicicleta. E aí, quando alguém vê o gol de bicicleta, fala que aquilo é fantástico, porque é muito difícil fazer um gol de bicicleta. Então você vê a beleza da coisa, mas você analisa também a possibilidade de fazer um gol, que é bacana, a meta é essa, mas a possibilidade também de fazer algo plástico, bonito ali, né? Então a limitação do objeto e a limitação do livro é interessante. Eu acho muito interessante que o livro-imagem, ele é uma experiência. A Hannah Araújo, ela fez uma pesquisa, é uma pesquisadora, é uma professora da Universidade do Acre, mas na pesquisa que ela fez lá na biblioteca francesa, ela trabalhando na França com livro-imagem, e ela, acho que, se eu não me engano, ela achou algumas referências sobre a possível origem dele, tá ali nos cartunistas daquelas revistas, daqueles jornais tipo Punch, que era inglesa, não lembro qual outra revista que é o jornal que ela menciona, mas, por exemplo, meu Deus, me fugiu o nome do primeiro, o Tenniel. O Tenniel foi um ilustrador da Punch, né? Houve, então, ali, sei lá, passagem do século XIX para o século XX, começou a ter umas experiências ali com o livro sem palavras, né? O que a gente chama de livro-imagem, com esses cartunistas. Mas se a gente pegar ao mesmo tempo, está acontecendo ali o cinema, e o cinema naquela época ali ainda era o cinema mudo. Uhum. É interessante pensar também que eu acho que talvez esses artistas tivessem influenciados por esse cinema mudo. Se a gente pega o Jorge Méliès, né,
como é fantástico ver um filme de Georges Méliès, né? Daquele jeito, né? Uma narrativa que a gente vê basicamente toda ela pela imagem. O Buster Keaton, né? Com aquela mágica do corpo dele, porque tudo é concentrado no corpo, né? Ele é um clown do corpo, né? Ele não é do que ele fala, é da expressão. É interessante que o cinema, quando avançou em tecnologia, eliminou o cinema, o chamado cinema mudo. E a gente está redescobrindo, eu acho que ainda, o livro Imagem, porque eu acho que, comparando os dois, assim, o cinema aboliu porque até que era esse chamado, né? Olha, até um nome interessante, né? Ele quase é pejorativo, porque ele fala que é um cinema que não pode falar por alguma deficiência, né? É um cinema mudo. E a imagem no livro, o livro Imagem, geralmente é visto como, se a gente pegar, por exemplo, voltar lá até para Renascimento, como eu falei, tinha uma Bíblia que era toda de imagem, que era chamada Bíblia Pauperum, né? A Bíblia dos pobres, quer dizer, aqueles que não sabiam ler, porque eles eram analfabetos, os pobres não acessavam a educação formal. Então, quer dizer, um era pela ausência de tecnologia de captura do som e o outro, às vezes, é associado àqueles que não sabem ler. E aí o livro Imagem, na verdade, os artistas que trabalham com livro Imagem, eles estão falando, não, nós somos artes plásticas, por isso que comparar com literatura, e por isso que eu falo de arte contemporânea muitas vezes, e de artes visuais, porque comparar com a literatura realmente fica com essa carga. Bom, eu estou ali com um livro sem palavras, é porque ainda é para um leitor de literatura, ou seja, falta palavras porque ainda essa pessoa não sabe ler, então vou dar para ele. A partir do momento que sabe ler, eu vou ler isso. Na verdade, quando a gente fala de artes visuais, é a potência da imagem que está ali. Então, é uma comunicação na sua potência e na sua particularidade. Então, quando eu trabalho com livro-imagem, eu trabalho com a potência e a particularidade daquele objeto ali, né? Então, é isso. Eu acho que é um pouco nesse caminho que eu vou. Eu vejo a mágica que pode acontecer dentro daquela linguagem. E o quanto que a imagem fala, né? Tem o Espelho, da Suzy Lee, é um livro que eu sempre fico pensando, gente, esse livro não tem como ter palavra, não tem como. Como é que ele ia botar? Às vezes eu fico tentando fazer esse exercício, tipo, como é que seria, né? De outra forma. E o dela, por exemplo, eu fico. Não dá pra botar palavra ali, a palavra ia acabar com tudo, né? Tava Mas mesmo, sim. Mesmo o Bárbaro, como você falou, né? O Bárbaro tem um movimento. Se você põe um movimento, a palavra interrompe um movimento, né? Então eu acho que é bem, por isso que a gente adora dar aula com o Bárbaro, né? Porque dá para também falar sobre isso, né? Porque se você põe, né? Se a gente pensa, né? A gente vai até o final do livro e entende aquele movimento, né? A palavra é uma pedra ali naquele, né? Naquele caminhar ali, né? E aqui, quando a gente montou o material para o site, enfim, para todo mundo entender, né, um pouco do que cada um de vocês vai trazer, a gente coloca assim, né, que a tua disciplina, né, enfim, o teu módulo chama Linguagem Visual e suas possibilidades narrativas, e é super bonito que está assim, que a gente vocês vão partir do princípio que a imagem é uma linguagem com voz própria, né? Então ela tem e aí eu fico pensando e que é uma língua, né, Rê? Assim, porque a gente estava aqui falando, né, né, como a gente às vezes que a gente nos trata, né, em relação às leituras, né, com hierarquizações, né, e outras formas aí, que é tudo forma de poder, né? Então, aquele que não lê, aquele livro que falta a letra, falta a palavra, né? Ele não tem, né? Aquelas coisas que a gente estava conversando aqui. Mas também a imagem também é uma língua, também é um idioma, né? E eu fico pensando que quando a gente mergulha no repertório desse livro, vou falar só do Brasil, né? Que é imenso, né? De vocês produzindo imagens, né? A gente vai também entendendo um idioma do artista, né? Então, Renato, você é um artista que faz livros muito diferentes, às vezes, entre si,
mas a gente sabe né, uma língua do Renato. Eu aprendi isso muito, muito com a minha filha, né? Fiquei lá, estou estudando na Crescer e com vocês há um tempão, mas acho que a gente vê isso muito na criança, né? Ela entende, né? Então, a língua da Clara Gavilã, a língua do Odilon, a língua da Eva Furnari, a língua do Renato, a língua da Carol Fernandes, que estava aqui. Então, eu acho que é uma linguagem de voz própria e tem uma língua. Não sei, eu leio assim. Sim. Não, é interessante até pensar, Cris, que você comentou da palavra quando entra, né? E aí ela pode parar em algum momento o movimento. É interessante a separação até dessa ideia de língua e linguagem, né? Porque eu acho que ela é uma linguagem diferente, né? Ela e é de outro mundo, apesar da palavra escrita ter uma origem ali na imagem, mas ela se separa de tal forma que ela se associa muito mais à palavra falada do que à imagem dela, de onde ela veio um dia, né? Então, assim, quando a gente cria imagem, existe uma das características é essa perda de controle daquilo que eu falo sobre ela. Porque qualquer coisa que eu falar sobre ela é uma limitação dela própria, daquela linguagem. Porque, diferentemente até de uma tradução de uma língua para outra, eu não consigo fazer uma tradução de uma linguagem, mas sim uma interpretação. E aí fica muito... Essa é uma das grandes... É um dos grandes desafios de quem lê imagem numa escola, por exemplo, ou quando trabalha com criança, porque revela muito da sua interpretação da coisa. Por exemplo, se eu digo num livro como um Bárbaro, como que eu começo escrevendo sobre aquilo, sem revelar a surpresa? Havia um guerreiro. Bom, se eu falei que havia um guerreiro, eu já assumi que ele é um guerreiro. E aí eu estrago a ideia do menino. Se eu assumo que aquilo é um cavalo, uma vez eu falo isso pra caramba, assim, acho que eu já devo ter falado umas 500 vezes. Me desculpe se eu sou muito repetitivo, porque eu sou assim. Mas se eu falo, por exemplo, um dia eu lendo o Bárbaro, compartilhando, eu falei, havia um guerreiro que montou num cavalo. Quando eu falei cavalo, o menino falou que era uma égua, porque ele leu a imagem e falou que não era cavalo. E aí a gente começou a pensar o que muda, o que não muda quando eu digo cavalo ou égua. É interessante, porque a gente vai assumir numa leitura, quando a gente lê em voz alta, quando a gente lê para os outros, a gente vai assumir a nossa interpretação da imagem. Diferentemente de um texto que eu posso ler ele todo espelhado. Mas eu acho que é isso. É uma linguagem tão diferente que qualquer coisa que o próprio autor disser sobre aquilo limita aquilo que nasceu dele. E isso eu acho uma característica. Eu adoro trabalhar com imagem também por conta disso, pela perda de controle. Eu sou um cara meio controlador na vida, sabe? Eu tento controlar tudo. Tem até um conto do Rodari, que é o País Sem Ponta. Eu sou controlador não para dominar os outros. Não sei, pode ser que talvez um dia alguém me fale e eu perceba isso. Pode ser que eu tenha essa característica. Mas o meu controle está muito mais voltado pelo medo que eu tenho de me machucar, sabe? E muitas vezes, acho que na imagem, já aconteceu de eu perceber coisas que eram... Eu falei do Jânio Rodari, tem um texto lá dele que é o chamado O Mundo Sem Ponta, né? Que daí ele fala é um país sem ponta e tal, e que nada feria. E aí eu me identifiquei muito com isso. E eu pensei aqui que talvez uma das minhas escolhas, até também às vezes por gostar de trabalhar com imagem, é por conta dessa perda de controle. E que às vezes nascem pontas que eu não tinha pensado. E que ferem outros, né? Eu acho que essa é uma das características também da arte, porque a arte, pelo fato de você não controlar tanto, pode ferir alguém. Pode ferir alguém porque a leitura, ela depende da subjetividade também do outro. E se aquele outro está com... É uma coisa meio de figura e fundo. E o fundo, às vezes, é a cabeça. Você tem uma figura na frente, mas a cabeça do sujeito tem uma paisagem que eu não controlo. E se ele está com aquela paisagem na cabeça, aquele fundo, aquilo que está na frente, que ele está olhando, que é a minha imagem, que é o livro, é lido de outra forma. E aí pode ferir ele. Isso é uma coisa que eu gosto.
isso é algo que eu gosto nos outros. Eu admiro artistas que fazem isso e eu tento me aproximar disso, sabe? De não ser... Senão eu estou fazendo... Senão eu estaria criando livros sem pontas, livros redondinhos, né? É, E livros que a gente chama erroneamente de didático. Eu acho que o próprio didático também tem ponta. O mundo, acho que sim. a escola está cheia de pontas, né? Isso eu aprendi com meu filho indo para a escola. Deixa ele se machucar. Uhum. Ele tem que se machucar para ele aprender. Eu que não queria que ele se machucasse. É, Então, a própria ideia de didático da gente é errado, não é verdade? é, Acho que com certeza. o didático tem que ter ponta também, né? Isso é rico. Quantas vezes você falou da Clarice, mas quantas vezes uma criança não vem e surpreende a gente com uma leitura mais genuína da coisa, porque nós adultos às vezes, estamos pensando em um monte de coisas e a resposta está ali, está no próprio livro, naquele mundo que foi Uhum. criado, naquele ato. Que aquilo é um mundo que se você mergulha nele com gosto mesmo, mergulha com verdade ali, você vai achar muita coisa legal, né? Muita pergunta e muita resposta. Uhum. Nossa, aprofundou aí. Delícia, né? Eu Vou Eu sou um juntar com uma poeta e um fala sua, filósofo Renato, também. que eu acho que tem a ver. Você, quando você está falando do seu processo de criação, né, de medo de se ferir, que você na entrevista também falou o seguinte, que eu acho que é bonito e que conversa muito com tudo que a gente vai falar durante a pós, assim. Você falou o seguinte, o autor de livro, o artista, ele está exposto, está nu. É como um autor. É um exercício de como estar nu com seus defeitos e suas virtudes. E como seus defeitos são lindos, eles são o que você é, o que te torna único. É verdade. E eu tenho medo de ficar nu. Mas não, é verdade. Eu sonho direto. Porque eu acho que a alma fica nua, né? Assim, e Uhum. quantas vezes, né, você, a gente, quando fala, não é só no livro, quando a gente fala, assim, aqui, por exemplo, numa live, né? É Sim, difícil. Alguém pode pegar um pedacinho e virar e falar: olha, você falou isso. A gente está se exposto. expondo demais, né? A gente fica nu muitas vezes, né? Sem proteção nesse sentido, né? E eu acho que nos trabalhos artísticos tem isso também, né? Mas é uma coisa que eu acho que a nudez é muito bem-vinda nas artes. Isso que eu acho que é bom. Pelo menos a gente tende a aceitar os artistas ficarem nus, né? Mas devia isso também. E olha, se pegarem essa frase, essa parte, só esse contexto, vou ter problema. Mas deveria ter também essa nudez da alma em outros lugares, por exemplo, como a própria escola, né? A nudez da alma de poder errar, cara. Que Uhum. lugar, que mundo que a gente vive que você, para questionar as coisas, você não pode errar. Porque o processo de questionar, o processo de fazer um trabalho, de fazer ciência, de fazer arte, de educar o outro, é um processo de errar. Eu errei várias vezes nos meus livros. Fiz muita. Isso é muito bom dizer, eu acho. É, Fiz senão, muita como é que besteira em vai fazer livro, muita. pergunta também, né, Rê? Né? Sim, É um espaço sim, de fazer pergunta, né? A escola, aqui. claro, claro. Rê, deixa, ó, E a meninas. gente acabou falando. Não, eu só ia Falar. ler aqui dois comentários aqui. Pode falar, Rê. Não, acho que eu nem. Eu ia só repetir mais uma coisa, mas vamos lá, leia aí. Ó, aqui do Oscar, que enfim, também tem a ver um pouquinho, mas sempre tem a ver, né? O interessante é que o repertório do leitor acaba gerando inúmeros olhares e interpretações sobre a imagem. E isso é algo muito bonito, né? Assim, que aí daquela que você estava contando, né, do que vai, do que surpreende, e qualquer idade, né? Isso que é gostoso também, né? Porque as idades fazem diferença nesse repertório, né? Estou aqui pensando com o Oscar. Aqui, o Linguistius, nossa, não sei como falar aqui, mas ele disse assim: amei o Renato ter focado no fato de que a partir do momento que colocamos palavra, a própria língua já define parte da interpretação. Brilhante, sim, porque é isso que a gente já está dizendo de onde vem, né? E de onde vem, onde está, de onde parte, já é tudo, né? Enfim, a Lenice Gomes está aqui, dizendo lindo. Nossa Luísa, que também é aluna da casa. Muito bom, tem uma pessoa maravilhosa aqui.
É o Vitor, autor. Ah, o Vitor, Vitor. Oi, Ah, o Vitor, Vitor. E aí, Vitor? Lá dos Estados Unidos. É que os nomes de Ele... Instagram são complexos, né? Pois é, Vitor, me ajuda. Obrigada. Aí, esse livro é maravilhoso, Vitor, maravilhoso. Que legal, que legal. A gente está juntando um povo bom aqui. O que mais, Clara? Vamos cumprir nossa promessa de meia hora? Meia hora? Mas Porque vontade de continuar aqui. Tá, olha, só me veio uma coisa assim, ó, mas é coisa de jornalista, aproveitando que está falando com o autor. 2024 a gente tem bastante coisa boa para esperar, Renato Morricone. Daí da sua. Tem, pô. Tem um que é um diálogo com o Bárbaro. Eu levei esse diálogo para a companhia. É quase ele não depende do Bárbaro, esse livro, mas ele é quase que a antítese dele. Ele é tudo. E ele se chama Estátua, e ele vai ser lançado, acho que no final de fevereiro. Tem uma tradução que eu terminei também dos poemas do Edward Lear. Eu traduzi os limericks do Lear. Então, acho que também no meio do ano vai sair. E tem um livro que eu estou fazendo com a Pulo do Gato, com a Gato Leitor, puxa vida, perdão. Com a Gato Leitor, que é um catálogo de animais extremamente inofensivos e por vezes úteis. Que é um... É um trava-língua, uma brincadeira que eu estou curtindo fazer também, que eu criei com meu filho, um monte de seres no meio aí da pandemia, e depois eu me aprofundei um pouco com o Pablo, com a Nana, lá que são editores lá da Gato, e tô bem feliz também com esses 3 livros que vão sair no ano que vem. E é isso. Que legal. Vai sair um monte de filhote. Toma meu dinheiro. Não, e eu gostei. Não, e é tão gostoso quando... Tudo bem que é inevitável e acontece bastante, mas às vezes é muito, muito, muito bom quando os professores estão lançando livros, né? E a gente está acompanhando, é uma delícia. E a turma vai Eu posso falar uma coisa, Cris, que esses dois, especialmente esses dois, o catálogo, né, dos bichos extremamente inofensivos, o título já é grande, o título tem mais palavras do que eu já escrevi em toda a minha vida. E também a tradução do Lear, eu acho que tem 2 coisas que eu acho interessante falar. Eu não, de maneira nenhuma, há uma competição, eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes parece que há um certo modismo, uma competição entre palavra, imagem, palavra, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que a ideia tem que ter espaço para se manifestar do jeito que ela pede. E como é bom trabalhar com palavra, eu estou trabalhando nesses dois últimos são mais focados na palavra. A tradução, naturalmente, do Lear é só palavra, foi um jogo maravilhoso, descobrir métrica, rima, como que eu ia colocar tudo certinho. Era maravilhoso, era um jogo ali acontecendo. Quase que um Tetris, né? E eu acho que isso é interessante porque falar de livro-imagem não quer dizer que eu estou estabelecendo uma hierarquia, o que é mais importante, não. Pelo contrário, estou falando, olha, como é bom também dizer, como é bom, a ideia que é ser só imagem, como é bom fazer isso, mas como é bom também se a ideia é só palavras. Uma coisa que talvez falte no mundo da literatura infantil seja livro sem imagem, porque às vezes precisa ter livro sem imagem para as crianças, precisava. Eu tenho livros que tem textos que eu escrevo que eu falo, não, isso aqui não precisa de imagem. E às vezes a gente coloca só pela ideia da ornamentação que é o mundo do infantil, às vezes pede, sabe? Mas como linguagem, às vezes a palavra também às vezes clama, por favor, não me coloque em contato com imagens, eu quero ficar sozinha. E eu acho que é interessante, é um mundo rico para a gente trabalhar. Eu adoro trabalhar com literatura infantil e não tenho a menor vergonha de dizer infantil, porque eu acho que essa palavra é linda, maravilhosa, porque ela é cheia de encanto e de descoberta, que eu acho que para mim isso é infância, assim, é aquele estado de contemplação do novo, né, da descoberta, mas eu acho que tem a ver com isso, assim, acho que esse mundo que a gente trabalha do infantil permite
várias linguagens se manifestarem. O Uhum. próprio objeto, o livro, né? Como ele é diferente do mundo adulto, né? Como ele pode se transformar de pequenininho a grandão e Sim. horizontal. Puxa, é lindo isso. Isso aí a gente vê mais na literatura infantil do que qualquer outra, né? Sim. Então eu acho que é isso. Eu acho É que mais livre, né? E isso é legal no é a livro ilustrado, né? Você quer contar uma coisa, não necessariamente no livro ilustrado, para você contar em geral, né? Na criação Uhum. de livros. Você quer contar uma coisa, você vai pensar qual é a melhor forma que eu vou contar. Às vezes vai virar um quadrinho, porque tinha que ser em quadrinho, vai funcionar melhor. Às vezes vai virar um livro imagem, às vezes vai virar um livro sem imagem nenhuma, às vezes vai virar um livro ilustrado com imagem, com texto e com um formato gigante ou pequenininho. A gente vai explorando as possibilidades, né? De como contar do jeito que a gente vai achar melhor, assim, né? Eu não sim, achei sim. eu não sei se é a O, E, Você achou? Infantofaz, falou que fez uma pergunta. Você achou? Eu não achei nos Não comentários a achei. pergunta. Será que você pode fazer de novo? A gente fica aqui um pouquinho mais para ver tua pergunta, que são 8h10. Não achei mesmo, procurei aqui. Você também procurou, Clara? O Procurei e não achei. que será? Fiquei curiosa. Mas a gente se fascina mesmo. Eu acho que tem uma coisa. É que essas palavras estão tão complexas, né? Complexas não, né? Elas são complexas, mas estão assim para ser usadas, mas acho que tem uma liberdade, né? Uma coisa assim, acho que a gente se apaixona porque tem essa, né? Quando você fala, o livro pode fazer, né? Pode ser de vários tamanhos, você pode fazer assim, né? Quando a gente está pensando, né, nessas experimentações, né, que vocês vão viver, a gente vai viver, né, juntos nessa pós, né? Porque hoje a gente estava conversando com duas pessoas que vão entrar no curso e a gente estava falando desse tempo, sabe, Rê? Assim, porque a gente também comemorando e lamentando, enfim, nesses altos e baixos que a gente tem nas últimas 2 décadas, né, do nosso universo aqui do livro para a infância, contemporâneo, livro ilustrado, é uma produção, né? É muita coisa, a gente, né? E grandes catálogos e qual que é o próximo, e a gente também tende a fazer isso, né? A ficar nessa euforia, mas tantos leitores como vocês também precisam do tempo, né? O tempo para criar, o tempo para curtir outras referências, né? Estar em outros lugares, o tempo de viver com os filhos, com a família, né? Eu acho que tem tanta coisa assim que influencia, né? Uhum. Também acho essa palavra maravilhosa. Eu Eu não acho sei que qual é a coisa o tédio é importante também, né? É, É difícil a gente ficar entediado hoje, mas é aquele momento assim de ócio, né? De não tô fazendo nada. Às vezes só de estar sentado vendo a criança fazer alguma coisa e aí já faz a gente olhar para o mundo de uma forma diferente, né? E A o gente está livro e a sempre. pós é um convite ao tempo. Ó, ela colocou aqui. Renata, é a Paula. Ai, Paula. Renato, no processo de composição do livro e imagem, o quanto pensar no projeto gráfico colabora com a criação? Isso é, né? Ó, Paulo, acho que a gente vai até abordar bastante isso no curso. Puxa, falar bastante sobre isso. Mas o projeto é arquitetura. Às vezes não cabe, né, por uma questão até de reprodução mesmo do livro, aquilo não funciona. Então, eu tive caso de abandonar uma ideia e transformá-la em totalmente, ela em outra coisa, totalmente diferente por conta do projeto gráfico. Então, o projeto gráfico é a arquitetura, que é isso que você tem uma imagem que não cabe naquela arquitetura, né? Arquitetura como... Não, mas a gente vai falar bastante sobre isso no curso, é bem uma pergunta ótima. E só que ela é bastante extensa, dá para falar bastante sobre isso. Mas é fundamental. O projeto gráfico, até para você silenciá-lo, você tem que pensar, né, como ele vai aparecer e como eu vou explicitá-lo, né, ou como eu vou silenciá-lo, deixar ele mais neutro, né? Então, tudo isso é uma forma de pensamento de quem está trabalhando essa plasticidade, essa ideia do artista visual, do artista plástico, né? Que pega e vai trabalhar toda a questão do livro.
O que você disse aqui, Rê, que é super lindo, mais ou menos, né? Que eu anotei aqui, que você estava falando do Bárbaro, né? Quanto ele faz sentido, quer dizer, tem o desenho, né, que funciona naquela arquitetura e aquela arquitetura que funciona porque tem aquele desenho dentro, né? Acho que isso Sim, é. esse encontro, né? O Bárbaro, se não tivesse esse desenho, ele poderia ser um cardápio de restaurante, né? Ele tem um formato de um cardápio, não é um cardápio de restaurante, porque daí o desenho faz com que a gente não leia dessa forma. E o desenho só consegue, o cavalo só consegue ir para cima e para baixo daquela forma por conta desse formato também, né? Sim. Poderia existir outras formas, sim, naturalmente, mas foi a forma que eu achei para esse trabalho. Né? E tantos outros. Aí, acho que a gente falou com a Raquel sobre isso, foi com a Raquel, sobre, né, que foi a forma, é isso que falou, né? Foi a forma que eu achei para aquele trabalho. Existem várias formas, várias soluções. A gente vai lá, olha tudo que a gente chegou, pensou e escolhe o que a gente acha que vai comunicar melhor, né? Eu acho, até não sei se eu estou estendendo, vocês falaram que era meia hora, eu já passei aqui, mas o que eu ia só falar da interessante, que eu chamo de arte, até que essa palavra é meio coringa, ela pode ser usada para um monte de coisa. Mas eu adoro chamar o que eu faço de arte, porque geralmente, quando eu vejo, por exemplo, design tem as regras de ergonomia, outra, por exemplo, a regra, não use o centro da página, não faça isso, não faça aquilo. A arte, na verdade, ela é, e aí voltando à arte contemporânea, já pego o Duchamp, ele pega um mictório que foi feito para urinar, ele vai, ele vira e chama aquilo de fonte. Chama aquilo de fonte. Isso é arte contemporânea. Então, aí você pegar, inclusive, regras, e não necessariamente você vai fazer por quebrar a regra. Eu acho isso até meio um clichêzão do que é ser arte, né? Até, às vezes, um pouco cafona, né? Assim, vou quebrar tudo. Não, mas se você precisa, você vira um mictório porque precisa para transformá-lo em fonte, isso é maravilhoso, é você poder quebrar todas as regras. Eu tenho o Reinaldo Jardim, que era um poeta e artista também, que foi ligado ao pessoal lá dos neoconcretos, lá dos neoconcretistas lá, do Rio de Janeiro. Ele fez um livro chamado Maria Bethânia Guerreira Guerrilha. Quando ele desceu para fazer o projeto gráfico, ele desceu na gráfica e falou assim, pô, o bom design diz, use uma fonte só. Só que ele estava na ditadura, ele falou, eu vou usar todas as fontes que tem aqui na tipografia. Quer dizer, ele usa a própria regra como linguagem, a quebra da regra como linguagem. Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre essas coisas, sobre escolhas. E toda vez que eu encontro em cursos artistas, na verdade, eles me surpreendem, porque, na verdade, toda arte surpreende. O lance é, pô, vamos falar sobre que ferramentas a gente tem, agora se vire aí. É mais ou menos isso, né? Eu odeio gente que fica, desculpa a palavra, mas tem um pouco de caga-regra. Eu já não serei, eu jamais serei o caga-regra. Que eu não gosto também de caga-regra. A ideia da pós é não ser caga-regra. Pronto, eu acho que a gente vai defecar regras de forma muito linda e formal. Sem defecar regras. Cris. Acho que é bem bonito a gente terminar assim, né? Com essa frase de, defeca regras. De peso. Rumo ao Natal. Mas é com muito amor, né, Renato? Sempre é, né? Sempre com muito amor. Porque eu acho que é isso. A gente está celebrando, porque, na verdade, a gente tem as ideias, né, Clara? E a gente fica sonhando, monta um projeto, faz isso, faz aquilo, né? Convida as pessoas e as pessoas acham que faz sentido. Por mais que a gente faça isso há muito tempo, né? A Casa Tombada está aí entrando no 9º ano, mas é muito comovente, né? Muito comovente que as pessoas, que a gente queiram conversar com a gente, né? Tão comovente quanto o Renato vir aqui hoje, né? A gente sabe que o Renato está feliz, empolgado também com esse 2024, 2025 aí que a gente vai ter de ficar, né? Ter esse motivo para ficar junto. Agora,
motivos para acompanhar os 3 livros que ele anunciou aqui. Quem chegou agora vai ter que ouvir, que a gente não vai contar agora. E até a Pete, querida, que entrou agora aqui, mas aí você ouve depois. E é isso, gente. Olha, após as inscrições estão fechadas, né? Mas a gente está com uma lista de espera lá para quem quiser, né? Tudo, as coisas sempre, a vida continua acontecendo, né? Então, qualquer caso de desistência, a gente vai recorrer, né? Enfim, vai abrir para vocês. Então, e a lista de espera também é bom para a gente saber, né? Quem que está querendo chegar, às vezes ficou sabendo agora, né? Do curso que começa em março, né? Do ano que vem, de 2024. O Oscar está aqui parabenizando a gente por todas as lives. E se ele diz, eu acredito, porque ele estava aqui em todas as lives. Depois ele vai fazer um relatório para a gente. A gente teve essas lives às segundas-feiras. A gente teve também conversa com o Caio Zero, com a Carol Fernandes, né, Clara, também sobre os processos dos livros, né, sobre o fevereiro, sobre o Aqui. Enfim, a gente vai... E o ano que vem a gente vai inventar mais coisa aqui para a gente ir para além dessa pós e acompanhar o trabalho de vocês. Renato, eu te agradeço por tudo que... Todas as partes da minha vida que encostam nas suas Cris, obras. Fala. Acho que você está me confundindo com Jesus, Cris. Eu ainda sou o Renato. Vocês acham que eu tô com uma cara de Papai Noel aqui? Eu tô vendo, cara. Eu tô com uma bochechinha de Papai Noel. Acho que a gente pode até deixar um convite, né? Se você quiser falar sobre o processo dos seus novos livros, ano que vem, o espaço está aberto aqui. O ano que vem, se quiser conversar, legal, com certeza. Ele está aí felizão. Adorei o convite, querida. Adorei Obrigada. O convite. Maravilha. E eu mando um beijão para vocês também. Isso aí. Um beijão. Obrigada, Renato. Obrigado, querida. Ano que vem estamos todo mundo juntinho. Feliz ano novo, para vocês também. Um beijo, queridas. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Um beijo, gente. Beijo, Paula.